Prezados, é muito bom estar aqui com vocês nessa segunda videoaula. Meu nome é Augusto Guilherme e eu sou professor da disciplina Técnicas de Negociação. Na aula passada, nós abordamos alguns tópicos importantes sobre negociação, como a sua definição, suas estratégias, as suas variáveis, contei alguns cases e muitos outros assuntos. Nessa nova videoaula, nós vamos avançar um pouco mais nesse assunto importante. O que eu queria comentar primeiro é sobre os perfis de negociadores, ou seja, cada negociador tem um perfil, o que é uma série de características psicológicas que o definem. O autor que estamos trabalhando, que se chama Carlos Alberto Júlio, lista 4 perfis de negociador que a pessoa pode ser, que são o negociador afável, o analítico, o pragmático e o expressivo. Cada um destes tem suas características e não existe um melhor do que o outro, pois esses 4 tipos possuem defeitos e qualidades. É importante conhecer o nosso perfil e o do nosso adversário. Adversário entre aspas, gente, pois a pessoa que estamos negociando, como eu disse na aula passada, são parceiras. Estamos com conflito, mas vamos nos unir para chegar a uma solução. A solução ganha-ganha. Lembram? Por que é importante conhecer os perfis? Pois eu sei qual é o perfil da outra parte, eu vou ter um poder de adaptação melhor naquela negociação. E também, se eu já sei meu perfil, eu vou ter mais propriedade para diminuir meus defeitos e explorar meus potenciais, ou seja, minhas qualidades. Como eu disse, a informação é fundamental para termos uma excelência na negociação. Agora eu vou falar de perfil por perfil. E vamos começar pelo perfil afável. Suas características são gestos e voz suaves, preocupam-se com os valores sociais e o equilíbrio das relações. Fazem avaliações subjetivas, buscam a paz e têm apego à tradição. Com as pessoas desse perfil não adianta ter pressa, pois elas são tranquilas e gentis e levam um tempo maior para a tomada de decisão. Subordinam o pensamento ao sentimento. Buscam opiniões dos outros para se decidir. Buscam inconscientemente a aprovação dos outros em uma relação de cumplicidade. Podem parecer indecisos e o amor vira ódio se sentem que foram traídos de alguma maneira, já que pensam mais com o coração. E podem ser do tipo depressivo e exigir mais atenção. Outro perfil que temos é o analítico. Para as pessoas desse perfil, quanto maior a quantidade de informações e detalhamento de um produto ou serviço, mais sucesso terá a negociação. São organizados. Seu tom de voz é constante, com pouca variação. São atentos, porém não demonstram as emoções facilmente. Procuram sempre entender as vantagens e desvantagens e todas as possíveis consequências na aquisição de um bem. Tem preocupação em ser justo e agir com base em princípios, algumas vezes com rigidez. São metódicos, idealistas, gostam de aprender e pesquisar. Podem passar a impressão de não sair do lugar ou de ficarem paralisados pelo tempo que levam para decidir. E são críticos e podem ser teimosos. O terceiro perfil que quer apresentar suas características para vocês é o pragmático, que são aquelas pessoas que vão direto ao assunto. Não gostam de perder tempo. Seus gestos são assertivos, seu aperto de mão é firme. Mostram-se obstinados e impacientes. São organizados, mas não excessivamente metódicos. Não perdem tempo com bobagens.
possuem tons de voz firme e gestos impositivos. São práticos e realistas e buscam poder e podem ser insensíveis. E por último, nós temos os expressivos, que são eloquentes, têm gestos largos e alta inflexão de voz. São movidos pela intuição, buscam popularidade e podem ser centrados em si mesmos. Não vão direto ao assunto. Possivelmente, a pessoa com esse perfil lhe mostrará fotos pessoais e falará pelos cotovelos. Tudo como forma de estabelecer um relacionamento, que ele espera que seja o mais duradouro possível. Preocupam-se com as pessoas e buscam harmonia nas relações. Podem não ser objetivos e isso pode se tornar um obstáculo nas negociações. E podem ser narcisistas e exibicionistas. Viram como esses 4 perfis são diferentes um do outro? Cada um com sua qualidade, suas qualidades e defeitos. O jogo é este: adaptar o seu perfil àquela situação e ao perfil do outro, tentando minimizar os defeitos e maximizar as qualidades. Se você é dono de um negócio, vai preferir colocar um perfil afável para negociar com alguém que dê valor à amizade e companheirismo. Então podemos escolher a pessoa com o perfil ideal para uma situação específica de negociação. Mas isso daí é quando você tiver uma empresa grande e vários funcionários. Mas nós, seres humanos, somos tão complexos que nem sempre o afável vai ser afável. Ele pode navegar nos outros perfis, dependendo do seu nível de adaptação. Outros autores falam que temos os nossos perfis principais e mais 2 secundários. Dependendo do momento, nós vamos nos adaptando, pois sabemos lidar com diversas realidades e já temos experiência, pois somos negociadores desde criança e sabemos que nem sempre o nosso perfil original vai se adaptar em todas as situações. Então, aquela pessoa que sempre foi mais direta vai perceber durante sua vida que para conversar com alguém sentimental, mais subjetiva, ela tem que se adaptar. Naquele momento, ela tem que ser mais complexa, pois assim o diálogo ficará mais fácil. Outra situação que eu gostaria de abordar é referente à estratégia propriamente dita, ou seja, a ação estratégica que vamos adotar numa negociação e a tática. Primeiro vamos diferenciar esses 2 itens, para ficar claro a nossa abordagem. Estratégia está ligada ao planejamento. Ela é mais macro, é o que vamos buscar, qual é o nosso objetivo. A tática é mais como fazer, como vamos chegar àquele caminho definido pela estratégica. A tática e a estratégia, elas andam juntas na negociação. Uma depende da outra, ou seja, uma aponta e a outra realiza. Seguem várias dicas de estratégicas e táticas na negociação que eu achei mais importante reforçar com vocês. Na negociação, temos que ter bem claro nossos objetivos e seu contexto. Não podemos exigir pressa de uma parte, pois cada um tem o seu tempo. Em caso de dúvida, sempre busque informação, pois a transparência deve estar em primeiro lugar. Reforçando a informação, esteja sempre preparado, com o máximo de informações possíveis. Seja flexível na negociação. Uma negociação exige que exista a possibilidade de ceder alguma posição. É importante descobrir o que a outra parte realmente almeja. Não travar a negociação em alguma posição. Se algum item não avance, pule e vá para outro. Não force. Temos que respeitar a outra parte como pessoa, apesar de muitas vezes ela estar representando uma empresa. É um ser humano e tem sentimentos.
Talvez seja mais importante do que falar é ser bom ouvinte. E não basta apenas entender, temos que demonstrar que entendemos o que o outro falou. Pode ser balançando a cabeça ou mesmo repetindo o que ele falou. Temos que ser justos e firmes, principalmente com o problema. Somos seres humanos, mas temos que tentar ao máximo controlar as nossas emoções, pois o resultado da negociação é objetivo. Entender e ter controle em todos os passos que você der na negociação, percebendo os desdobramentos que ela pode te carregar. Verificar se o seu progresso realmente está atendendo o seu objetivo. Ficar atento a todo o acordo. Lembrar que negociação é um processo de entendimento entre as partes, então a solução será algo que atenda os dois lados. Compreender o seu adversário, isso poderá ajudar na solução que ambos buscam. Lembrar que essa negociação atual pode impactar em negociações futuras. Lembre-se da necessidade de manter relacionamento. Uma das técnicas mais famosas é o rapport, ou seja, estabelecer confiança com a outra parte na negociação. Esse laço de confiança, de harmonia e cooperação é fundamental em qualquer negociação. Lembra o que eu falei na primeira aula, que tendemos a negociar melhor com pessoas que gostamos. Então, o ideal é demonstrar para a outra parte que somos confiáveis e possíveis amigos. Isso facilita muito chegarmos a um acordo. Lembro novamente, um dos pilares da negociação é o relacionamento. Nesse slide, temos a citação muito legal do que é rapport, de Anthony Robbins, um escritor americano. Ele diz que, abre aspas, rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você entende o que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa-mundo para o mapa-mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. Fecha aspas. Bonito, não é? Vou contar um caso. Nesses dias, fui cortar o cabelo e a barbeira estava tentando puxar a conversa. Eu pensei comigo mesmo, está tentando me conquistar como cliente, ou seja, estava tentando estabelecer o rapport. Ela tentou diversos assuntos, quase nenhum conseguiu criar alguma ligação entre nós, até que ela citou Cássia Eller, e eu lembrei que era atleticana e a conversa fluiu. Mesmo eu sabendo que aquilo que ela estava utilizando naquele momento era uma técnica de negociação, eu fiquei muito satisfeito em ter cortado meu cabelo naquele salão e com aquela pessoa, que a partir daquele momento não era mais uma desconhecida, e sim uma pessoa legal. Então, gente, podemos dizer que quanto melhor o relacionamento, maior a chance de termos uma boa negociação. Eu acho que sim, não é? Por isso que é importante essa aproximação das pessoas. A própria negociação fica mais rápida, pois a consciência que os dois lados têm que sair ganhando fica mais nítida quando negociamos com pessoas que gostamos. E tendemos a gostar de pessoas parecidas conosco, não concordam? Temos que ficar muito atentos na hora de estabelecer o rapport, pois as pessoas são diferentes. Na verdade, temos uma técnica específica para estabelecer o rapport para cada perfil. Podemos dizer que para estabelecer o rapport com um perfil pragmático, você tem que ser objetivo e trabalhar com números, pois é disso que ele gosta. Não conte casos, entregue resultados para ele. Tente seguir o ritmo dele. Já para estabelecer rapport com o estilo analítico, como ele gosta bastante de informações para decidir, quanto mais você conseguir, mais ele sairá satisfeito. Lembre-se que ele precisa de tempo para pensar. Dê o espaço necessário para ele. Já com um perfil expressivo, como ele gosta de relacionamento, não vá direto ao ponto.
quebre o gelo primeiro, estabeleça a relação com outros assuntos antes de ir para o negócio. Por último, temos o perfil afável para a gente estabelecer o rapport. Seja tranquilo com ele, apoie suas ideias, seja cúmplice. Provavelmente seu relacionamento será duradouro com ele. Temos o vídeo do Guilherme Quebra-Regas. Ele fala um pouco da experiência na criação de rapport. É muito interessante assisti-lo. Está no ambiente. Repare que ele, por meio de uma história, cria uma relação com nós, espectadores. Essas histórias são utilizadas por ele para criar vínculo, ou seja, estabelecer o rapport. Mas lembrem-se, temos que ser éticos. Essas histórias têm que ser verdadeiras. A afinidade natural só vai acontecer se a história for real. Ela tem que ser natural. Além de estratégias e técnicas, o negociador tem que ter habilidades. Nós nascemos com elas? Às vezes. Porém, um bom negociador treina sempre, está em constante aprendizado. Um negociador natural, sem evolução, nem sempre faz sucesso. Eu falei sobre isso. Sobre essas habilidades, vamos observar essa figura. Nessa imagem, temos 9 habilidades do negociador. Vamos falar cada uma delas. Primeira, conhecer profundamente o produto. Temos que conhecer mesmo, entender todas as suas características, seus custos, qual é o processo de logística envolvido. A segunda, conhecer o mercado. Temos que conhecer onde estamos inseridos, o mercado do nosso produto e o seu contexto. A terceira habilidade é vender soluções e não apenas o produto. Se focarmos a venda somente no produto, estamos nos limitando. Temos que pensar que vendemos soluções, aquilo que ele representa para a vida de uma pessoa. A quarta habilidade é agregar valor. Temos que vender algo diferente da concorrência. A própria negociação em si ajuda a agregar valor quando damos ênfase ao relacionamento. Podemos também dar mais informações sobre o produto do que o esperado pelo cliente. Isso também ajuda a agregar valor. A quinta é vender a imagem da empresa, pois somos representantes da empresa. Tudo o que fazemos reflete nela. E se a empresa tem uma imagem positiva, nossas portas sempre estarão abertas. A nossa imagem pessoal também será positiva. A sexta é negociar. Temos que ter disposição, utilizar estratégias e táticas, lembrar de explorar todas as variáveis e entender que o nosso cliente ou colega ou namorado ou familiar, enfim, a pessoa que estamos negociando, busca também o relacionamento. Sétima é a habilidade de assessorar. Temos que ajudar o cliente a acompanhá-lo. Este interesse na sua felicidade, em resolver os seus problemas, é muito importante para ele ficar satisfeito com o nosso atendimento. A oitava é gerenciar. Gerencie um processo de negociação como um todo, para o seu cliente ficar confortável com o mesmo. Por último, temos a nona, que é desenvolver relacionamento duradouro. E ela somente ocorre se fizermos todas as etapas bem feitas e continuarmos atendendo o nosso cliente nas suas necessidades da melhor forma possível, como um pós-venda, um pós-relacionamento. Eu também gostaria de falar sobre as etapas de negociação, pois uma negociação não deve simplesmente acontecer, pois quanto mais estivermos preparados e nos organizarmos para a negociação, maior é a nossa chance de atingir nossos objetivos. Lembram que eu falei que uma das variáveis da negociação é a informação? Então, é importante organizarmos a nossa negociação se existem estratégias, se existem técnicas, se existe uma série de coisas que podemos utilizar para obtermos um resultado favorável. Por que não vamos usá-las? Então, dessa forma, quando organizamos um processo de negociação, já tendo em mente quais são suas etapas, o que devemos fazer para executá-las da melhor forma possível, temos uma grande chance de obtermos um sucesso na mesma. Vamos observar as etapas
sugeridas pelo autor da nossa apostila. Ele fala sobre a preparação, que é estabelecer objetivos que devem ser alcançados e os que a realidade permitirá atingir. Para isso, é preciso refletir sobre o comportamento do outro negociador. Também é fundamental conhecer os interesses, tanto os seus como o da outra parte. Essa é a fase de coletar informações, estudar o mercado, conhecer o produto, os concorrentes, os clientes. Depois, temos a abertura. Criar um clima de abertura, reduzindo a tensão. Deixar claro os benefícios esperados do trabalho conjunto. A exploração é seu objetivo. Estabelecer uma reciprocidade psicológica em que as pessoas tendem a tratar os outros da mesma forma que são tratados. A apresentação é colocar claramente os objetivos e expectativas iniciais de ambas as partes. Crie opções. Depois de saber bem o que a outra parte deseja na negociação, crie alternativa. Ofereça soluções para chegar a um acordo amigável. O ideal é encontrar aquela solução que é melhor para ambos os lados, a chamada solução ganha-ganha. Já a clarificação é quando devemos considerar as objeções levantadas como oportunidades para detalhar mais o objetivo. Assumir mais uma postura de ouvinte atento. Negocie é a etapa principal. Essa parte diz respeito ao ato de negociar propriamente dito. É o momento de ceder em coisas que para você tem pouco valor para obter coisas que têm grande valor. E para o outro lado tem menos valor. É o chamado encontro de interesses. A ação final é que ocorre o fechamento do negócio. Se as etapas anteriores forem bem desenvolvidas, essa etapa é facilitada. Devem-se oferecer opções de escolha para o outro negociador. A última etapa é o controle e avaliação, que é quando, já concluída a negociação e distante do outro negociador, verifica-se o saldo da negociação, os seus pontos positivos e negativos. Refletir sobre o que se passou é bom para não se cometer futuramente os mesmos erros. Poucos profissionais avaliam a negociação, porque não consideram a possibilidade de voltar a negociar com a mesma pessoa. Já outros autores apresentam etapas um pouco diferentes. Temos como exemplo Siqueira, que fala em 5, que são: primeira, preparação e planejamento pré-negociação, levantamento dos envolvidos no processo e seus objetivos, estabelecimento de metas, busca de informação e outras questões. Segunda, definição das regras básicas, que é onde e quando será a negociação, quem participará do processo, etc. Terceira, esclarecimento e justificativa, Justificativas da negociação, por que está tendo aquela negociação, qual o objetivo e tudo mais. Quarta, negociação e solução do problema. As concessões e os ganhos de ambos os lados têm que ser observados. E quinta, é o fechamento e implantação. Assinatura de um contrato, aperto de mãos, etc. Já Matos, ele fala em 6 etapas. A primeira, abordagem. A segunda, argumentação. A terceira, superação de objeções. A quarta, acordo. A quinta, reforço. E a última, reabordagem, que é mais ou menos aquela de você fazer avaliação e estabelecer vínculo. Mills, ele já apresenta 7 etapas. Preparar-se, explorar as necessidades, sinalizar a movimentação, testar com proposta, trocar concessões, fechar o acordo e amarrar as pontas, que é o pós-venda, os detalhes e tudo mais. Qual delas devemos seguir? Notem que elas, na verdade, não variam tanto uma da outra. Elas são bem parecidas. Temos que buscar aquele autor que melhor se adapta na nossa realidade. Talvez para os mais experientes, seja mais interessante buscar um autor que possui mais passos e mais detalhes, o que pode nortear da melhor forma o nosso processo de negociação. Ou então o inverso, menos. Gosto muito de etapas que possuem o pós-acordo, que é aquele momento que tiramos alguma dúvida ou adaptamos alguma parte pendente.
Note que a negociação não deve terminar apenas na hora que vendemos o produto, pois muitas vezes temos que adaptar alguma questão que não ocorreu como imaginávamos. Vou dar um exemplo prático. Se eu compro um computador em uma loja online e ele envia o material para mim, pode dar algum problema no caminho ou mesmo algum defeito pouco tempo depois que eu recebi. Se a gente pensa na negociação como encerrada, eu vou ficar insatisfeito com a falta de atenção e mais nunca vou comprar naquela loja. Então a empresa não pode encerrar a negociação na hora da venda. Sempre tem algo a mais que ela deve ter que acompanhar, né? Que ela deve acompanhar. O pós-venda é importante, na verdade, ele é fundamental. Temos que dar bastante ênfase no pós-fechamento do acordo, pois se o objetivo é ter chance de negociar novamente, faz todo sentido mantermos o relacionamento. Não concordam? Quero reforçar essa parte, pois o novo desafio das empresas é manter os clientes, pois um cliente fiel é rentável. Reparem na gravura, vejam como funciona. Pensem que prospectar cliente é muito difícil, todos nós sabemos, mas mantê-lo não é fácil. Temos que ter um bom produto ou um serviço, e além disso, temos que ter um bom relacionamento com o cliente. Temos que tornar a experiência dele na negociação uma parceria, e é muito importante, além de realmente sermos parceiros, ele tem que notar isso. Não é apenas sermos parceiros. Ele tem que notar que somos parceiros. Uma coisa é ser, outra coisa é ele notar. Repararam que tem uma grande diferença? Temos que ficar atentos à fidelização dos nossos clientes, pois cliente fiel, reforço, é cliente rentável. Eu falei que temos que ter um produto, né, um bom produto e um bom serviço para a fidelização. Mas vocês vão pensar, tem muitos locais que têm um produto ruim ou serviço ruim, mas o cliente voltam, né, sempre a ir neles. Isso é verdade. Mas temos que lembrar que tudo o que oferecemos para o nosso cliente faz parte da nossa venda. Por isso que temos que ficar bastante atentos ao nosso relacionamento com eles, pois eles, na prática, pagam por isso. Muitas vezes eles nos procuram por causa do nosso bom atendimento. E para que momento melhor, né? E que momento melhor para demonstrá-los que podem confiar na gente do que na venda do nosso produto ou serviço. Vamos usar isso a nosso favor. Vamos encantar nossos clientes, demonstrar que somos amigos e damos valor ao seu contato, ao seu significado. Que eles valem muito mais do que o dinheiro que eles estão nos pagando. Que o relacionamento deles conosco é importante. E, na verdade, damos valor a isso, ou não. Eu gosto de trabalhar satisfeito. E bons relacionamentos me deixam satisfeitos. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido, ao menos, um pouco do que vimos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Ela é fundamental, as questões estão vinculadas a ela. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima videoaula. Obrigado!